coração e da mente, meu Pai. A tua palavra é poderosa, Senhor, para cortar o mal, meu Deus, libertar e transformar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, usa o teu servo, em nome de Jesus Cristo, e que a tua igreja, meu Pai, receba e ouça, porque a tua palavra diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome do Senhor Jesus. Receba aqui o homem de Deus com a salva de palmas. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Deus é bom e é poderoso. Irmãos, Isaías capítulo 6. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é bom. Louva a Deus pela vida do pastor Leandro. Minha pastora quer continuar orando por nós também. Deus vai derramar uma porção nessa igreja hoje, no nome do Senhor Jesus. Também quero louvar a Deus, a toda a comissão eclesiástica dessa igreja, que Deus continue abençoando a todos. Deus é bom e Deus é poderoso. Irmãos, como já foi apresentada a minha esposa, não preciso nem mais apresentar, né? Já me ando acompanhado com a minha esposa, graças a Deus, Deus é bom. Todos encontraram? Vamos ler do capítulo 1 para nós entendermos até o versículo 8, em nome de Jesus. 6:1. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 ele voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Sente glorificando a Deus. Deus é bom, meus irmãos, e Deus é poderoso. Irmãos, bem conhecemos que aqui em Isaías capítulo 6, nós estamos vendo que se trata um ano de perda. Nós vemos que o rei Uzias agora ele é morto. Então agora mesmo o rei Uzias morrendo, mas o céu continua ainda intacto. Enquanto a terra estava de luto, enquanto a terra estava clamando pelo rei que tinha perdido, o céu estava com um culto de adoração. Então nós vamos ver que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías é um homem que agora na perda, agora na terra, o céu traz ele a ver como o céu se comporta. Então agora o profeta Isaías, ele vendo a perda do rei, mas também vai ver que Deus traz agora Isaías para dentro da sala do trono. E quando Isaías está dentro da sala do trono, ele vai ver os serafins voando por cima deles. E quando os serafins estavam por cima deles, eles clamavam e dizendo: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Também Isaías, ele vai ver neste momento que a casa se encheu de fumaça, e quando a casa está cheia da Shekinah de Deus, agora ele vai ver que aqueles que clamavam, os umbrais da porta se movia. Mas Isaías, quando ele vê o trono, Isaías agora ele vai dizer: ai de mim, porque eu estou perecendo, porque eu vi o Senhor assentado no seu trono, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías também, quando ele vê a sala do trono, Isaías também vê o seu pecado, porque Isaías agora não é porque ele estava Deus arrebatando ele para ver o céu, que Isaías era o homem purificado, mas Deus leva ele para um culto celestial, para onde nós vamos ver aonde está nossas falhas. Então Isaías, ele não viu o pecado do rei, Isaías não viu o pecado de serafins, mas naquele momento Isaías disse: ai de mim, porque vou perecendo, porque eu vi o Senhor, o Rei da glória. Porque diante da presença da majestade de Cristo, reconhecemos as nossas falhas e reconhecemos os nossos erros. Então não foi ninguém que apontou a Isaías, mas Isaías, ele viu e reconheceu que ele era um homem pecador. Deus, ele não espera que você não peque, Deus, ele não espera que você erre, mas Deus espera de você um arrependimento para que a sua vida seja transformada. Porque quando nós temos um arrependimento, Deus, ele perdoa a pessoa. Porque quando nós erramos, irmãos, mas nós temos um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo, que peleja por nós. Nós sabemos que Deus, ele é poderoso para perdoar pecado. Deus, ele é poderoso para perdoar o ser humano. A igreja de Deus, ela é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então Isaías, naquele momento, ele percebeu que a glória de Deus perdoaria os seus pecados. Porque quando o homem erra, meus irmãos, a primeira coisa que ele quer fazer é ter um distanciamento de Deus. Quando o homem falha, a primeira coisa que ele quer fazer é distanciar da presença de Deus. Mas Deus, ele está levantando um missionário para pregar a sua palavra, para que todos que ouçam a sua palavra retornem à presença de Deus. Nós vamos ver que o apóstolo Pedro, um dia, quando ele vê que Jesus está sendo preso, em Lucas 22:54, agora Jesus está indo para a casa do sumo sacerdote, mas o apóstolo Pedro, ele vai também seguindo a Jesus. E quando ele vai seguindo a Jesus, alguém percebeu, porque ele foi para a fogueira, ele estava se aquentando na fogueira. E quando nós vamos se aquentar na fogueira, a fogueira de Deus vai revelar, a fogueira de Deus vai mostrar. Então naquele momento a serva do sumo sacerdote, ela vai dizer: você é um deles. Mas o apóstolo Pedro, ele naquele momento, ele disse: não faço parte. Porque crente, meu irmão, não adianta sair da presença, ele não adianta se distanciar, porque mesmo ele se distanciando, a glória de Deus vai andar atrás dele, a glória de Deus vai perseguir ele. O apóstolo Pedro, ele pensava que ia ficar distante, ele ia ficar se aquentando na fogueira, mas Deus naquele dia levanta outra pessoa e disse: mas você fala como ele. Aí Pedro disse não, Pedro zangou, mas naquele momento a zanga de Pedro revelou quem ele era. Parece que aquela pessoa estava dizendo: você até zangado parece com Cristo, você até dessa forma parece
parece com a glória de Cristo, mas Pedro estava saindo da presença. Pedro estava querendo ter um distanciamento, mas Deus, ele nunca esquece do povo de Deus. Ele sempre vai bater na tua porta, ele sempre vai levantar um missionário para você sempre saber que Deus, ele te ama, que Deus, ele te adora, Deus gosta de você. Deus, ele sempre vai levantar uma igreja missionária, sempre vai levantar uma igreja missionária. Jesus é crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscita. Maria Madalena vai visitar o sepulcro e ali encontra Jesus Cristo. Mas em Marcos 15 vai dizer que Jesus diz a Maria: vai aos discípulos e eles vão se reunir, mas diga a Pedro que ele também compareça na reunião. É a missão de Jesus, não é deixar ninguém no caminho. Eu posso te abandonar, o pastor pode te abandonar, mas Cristo não te abandona. Cristo sempre vai estar do teu lado. A igreja de Deus, ela tem companheiro, ela tem um esposo, ele não te deixa, ele não te abandona, ele não te larga. É por isso que o salmista no Salmo 37, ele vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, mas ele não ficará prostrado, porque Deus estenderá a sua mão e levantará. Deus está estendendo a mão na tua casa. Aquele que se afastou, Deus vai levantar. Aquele que se afastou da presença, Deus vai trazer para a presença. Deus vai trazer, Deus vai trazer, Deus vai trazer. Mas só que aqui eu fico vendo uma coisa, que Isaías viu o trono, Isaías viu a glória de Deus. E o que Deus, ele procura nessa noite é pessoas que têm arrependimento, porque quando nós nos arrependemos, Deus é misericordioso, Deus, ele é maravilhoso, porque quando nós arrependemos, nós somos como Jeremias. Jeremias era o homem que chorava, era o homem que clamava. É por isso que Jeremias capítulo 9, versículo 1 vai dizer: ah, se minha cabeça se transformasse em água e os meus olhos como fonte, eu choraria para os mortos do meu povo. Era Jeremias dizendo, porque aquele que sai da presença, ele morre espiritualmente. Mas Jeremias, ele estava chorando, estava clamando: traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Oh, maravilha de Deus! Porque certa feita no jardim do Éden, Deus conversando com Adão, ele disse: se você comer deste fruto, certamente morrerá. Adão comeu do fruto, Eva comeu do fruto. Mas um dia, em Gênesis capítulo 3, Deus, ele chegando no jardim, e quando ele chegou no jardim, ele não encontrou Adão, mas ele vinha dizendo: Adão, Adão, aonde tu estás, Adão? Parece que eu estou vendo nesse culto Deus dizendo para Adão, dizendo: aonde tu estás, Adão? Aonde tu estás, Adão? Porque eu não quero te ver longe da minha presença. Eu quero trazer você de volta. Eu quero você de novo louvando. Eu quero te ver adorando. Eu quero te ver exaltando. É por isso, meus irmãos, que um culto de evangelismo, uma coisa que não pode faltar é a presença de Deus. Porque um culto evangelístico não pode faltar é a presença de Deus. Em João capítulo 20, Jesus agora, ele, depois que ele vem, ele se apresenta aos discípulos e ele vem dizendo: o Pai seja convosco. E os discípulos se alegram. Mas Jesus disse: assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. E todos se alegraram. Mas ele disse: peraí, não dá para ir assim, mas recebereis poder e a virtude do Espírito Santo. Porque quando nós somos uma igreja cheia do Espírito, cheia do poder de Deus, o diabo pode vir, mas ele vai parar. O diabo pode chegar, mas ele não vai te afrontar, porque a presença de Deus vai barrar a
vida dele. É por isso que em Mateus capítulo 16, verso 18, a Bíblia está dizendo que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É por causa do Espírito Santo, é por causa do poder de Deus, é porque Deus vai te encher nessa noite, Deus vai fazer você transbordar, Deus vai te encher de poder. Porque o Espírito Santo, ele paira sobre essa casa. O Espírito Santo de Deus já paira sobre essa casa. Deus está procurando vasos que quer ser cheio. Deus vai encher vaso, pastor Leandro, para sair daqui cheio. Mas é cheio do poder de Deus. Porque vaso é feito para ser cheio. E é cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo, em Atos capítulo 19, ele chegando a Éfeso, ele começou uma obra missionária. E quando Paulo estava pregando, Paulo estava ganhando pessoas. Quando Paulo estava pregando, ele estava ganhando a cidade de Éfeso. E muitos estavam olhando, estavam dizendo: como é que esse homem baixinho, careca, cambota, ele prega tanto e ganha tanta alma? Eu quero ser como ele. Mas só que tinha uma coisa, meu irmão: eles esqueceram de buscar a presença de Deus, de se encher de Deus. Porque um missionário vazio, meu filho, o diabo faz passar vergonha. Mas um missionário cheio de Jesus, meu filho, é diferente, é diferente, é diferente, é diferente, igreja. Mas a igreja de Deus não veio para cá, meu filho, se não foi para se encher do poder de Deus, se não foi para encher do poder de Deus. Quando está em Atos capítulo 1, verso 8, os discípulos chegam para Jesus e começam a dizer: Jesus, é o tempo que o Senhor vai edificar a casa do Senhor. Ele disse: não vos compete, mas uma coisa eu tenho para te dizer: recebereis poder, recebereis poder, recebereis poder. Porque era tempo, meu pastor, da igreja está cheio de poder. Era no tempo da igreja está cheio da virtude de poder. Porque um crente, meu pastor, cheio de poder é como o apóstolo Pedro. Porque aonde ele passava, a sua sombra curava. Aonde Pedro passava, se não dava para pegar, mas a sombra de Pedro curava. Em Atos capítulo 19, quando Paulo está pregando em Éfeso, era tanto poder, porque agora tinha demônio, tinha o pessoal enfermo. Aí dizia: Paulo, o povo está enfermo, está precisando de ti. Ele disse: rapaz, eu não posso, a multidão é grande, mas leva meu lenço, leva os meus aventais. E chegava no doente, meu pastor, só botava o lenço de Paulo, ele era curado. Só botava o avental, ele era liberto de demônio. É assim que a igreja de Deus vai retornar, a voltar a ser como antes. É no poder, é no poder, é no poder, é no poder. É no poder. Irmão, não tem nada melhor do que você fazer a missão cheio de Jesus. Faça a missão com Jesus. Ah, mas ninguém quer ir, vá com Jesus. Rapaz, eu não achei ninguém para fazer a missão, mas achou Jesus. Que o Espírito Santo vai contigo. Aonde você for, o Espírito Santo vai. E é a pessoa mais fiel para andar do teu lado. Aqui já foi dito, Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Tem pessoas aqui que vão alcançar o passaporte e vai viajar. Tem pessoas que aqui não vai alcançar o passaporte, mas vai pregar na cidade e vai ganhar toda a cidade. Tem pessoas aqui que ele vai viajar aqui no Brasil e vai ser um grande missionário.
Mas só que nós temos uma coisa, irmãos. Nós temos que entender, enquanto o passaporte, enquanto a viagem não chega, vamos pregando nas ruas, nos becos, nas baladas, e vamos ganhando para Jesus. Vamos ganhando para Jesus. Enquanto não der para estar viajando fora do Brasil, vamos ganhando dentro do Brasil. Vamos ganhando um vizinho, vamos ganhando uma pessoa ali, vamos ganhando outra ali. Sabe por que muitas igrejas estão aí com o banco vazio? É porque está faltando missionários. Está faltando pessoas para pregar o evangelho. Está faltando pessoas, meu pastor, para pregar. Mas quando nós nos encontramos no nosso chamado, nós vamos ser como Paulo. A igreja em Atos 13, a igreja de Antioquia, tinha muitos doutores e profetas. Tinha Barnabé, tinha Saulo, tinha todo mundo. Mas também tinha o Espírito. E o Espírito, ele jejuando e orando, disse: separai para mim a Saulo e a Barnabé, para a minha obra missionária. Porque a missão, Deus vai recolher, vai separar você. Deus vai separar você para a missão. A missão é boa, é maravilhosa a missão. A missão é maravilhosa, irmãos. Porque quando nós estamos na missão, nós vamos ver que não é tão fácil como nós pensamos dentro do culto. Quando nós chegamos lá fora, nós vamos saber o que é a vida missionária. Quando nós estamos lá fora, nós vamos saber a dor que passa o missionário. Porque é tão bom quando nós pregamos e alguém bate no ombro e diz: pregou muito, tu é homem de Deus. Mas às vezes nós chegamos lá fora, nós estamos pregando e outro está dizendo: te cala, não quero ouvir, sirva a outro Deus. Mas isso não para uma igreja. Sabe por que eu estou te falando isso? É porque eu não quero te enganar, para tu lá fora tu sair e depois o pastor não falou sobre isso. E Jesus nunca enganou, ele disse: vocês vão ser presos, vocês vão ser caluniados. Cabo glória, né? Mas não cabe não, fique alegre. Fique alegre. Fique alegre, porque você, irmãos, enquanto alguém está dizendo que você é um paloureiro, como falaram de Paulo, mas Jesus está dizendo: é o meu evangelista, é o meu apóstolo, é o meu missionário. Não interessa o que a terra venha dizer, mas interessa o que Deus vai falar de você. É porque quando nós somos aplaudidos pelo homem é uma coisa, mas quando Deus levanta e está dizendo: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Eu prego sobre Moisés, eu prego sobre Abraão, eu prego sobre Paulo, Pedro, Tiago e mais aqui assim. Mas ver Jesus dizendo: viste meu servo, e pregar sobre a pessoa é pouco. Essa é a vida do missionário. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, 13, 14, ele está dizendo: porque todo aquele que me invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. O versículo 14 está dizendo: e como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas Isaías, ele está dizendo no versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, ele estava dizendo: se não tem ninguém que quer ir, envia-me a mim. Envia-me a mim, porque eu quero fazer a tua obra missionária. Me envia, me envia, me envia. Pastor, tem gente que vai se decepcionar com o evangelismo da igreja, mas tem pessoas que vai regozijar, vai fazer como os 70, vai voltar para Jesus, vai dizer: Jesus, até os demônios, ele baixava a cabeça quando eu pregava. Sabe o que é isso? É Jesus confirmando teu ministério, é Jesus confirmando a tua chamada.
Jesus vai confirmar chamadas aqui hoje. Jesus quer te levantar como um missionário dentro da tua casa, dentro dos teus vizinhos, no teu trabalho, no teu colégio. Deus quer levantar missionários nessa igreja. É para pregar o evangelho de Deus, pregar o evangelho de Deus. Irmãos, tem gente que só tem dinheiro, mas não tem Jesus. Mas a igreja de Esmina estava dizendo: tu és pobre. Aí diz assim, vírgula, e entre parênteses, mas tu és rico. Dá para entender, pastora? Tu és pobre, aí vírgula e parênteses, mas tu és rico. Era ela dizendo: olha, aí em Esmina tu está passando dificuldades de dinheiro, mas aqui no céu você é rico. Enquanto na terra tinha dificuldade, mas o céu estava dizendo: mas aqui tu é rico. Aqui tu é rico. Aqui tu é rico. E tem muita gente aqui na terra que é rico na terra, mas é pobre no céu. Eu prefiro ser pobre aqui na terra, mas ser no céu. É melhor ter grana lá no céu, ter mais crédito no céu. Porque quem tem crédito no céu, meu filho, é diferente. Porque quem tem crédito no céu, a medicina chega e diz: é câncer, vai morrer. E o céu está dizendo: não vai. Porque o poder de Deus vai levantar, vai curar o câncer, vai curar a enfermidade. Porque quem tem dinheiro na terra, às vezes o médico chega e diz assim: vai morrer, porque não tem cura. Mas aquele que tem crédito no céu, aí o médico disse: olha, vem ver aqui, só tem 7 dias de vida. Mas Deus desce na terra, enche ele de poder, enche ele de saúde. Ele vive 10, 15, 20, 30 anos. Por quê? É porque quem tem credibilidade no céu é diferente, é diferente, é diferente. Quem tem crédito no céu é diferente, irmãos. A credibilidade da terra é excelente, é bom. Não estou tirando isso. Mas o crédito no céu é diferente. Irmãos, meu tempo aqui já foi. O pastor disse que eu podia pregar até 10 horas, mas ele disse que acabava 8h15. Se põe de pé em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus Santo. Só o Senhor tem poder, meu Pai, para levantar o homem do monturo, Senhor, e colocar diante dos príncipes, meu Pai. Só o Senhor tem poder, meu Pai, para fazer a diferença nessa terra. Deus, é no nome de Jesus aqui está a tua casa, a tua igreja, a tua noiva, meu Pai Santo. E nesta noite, Senhor Deus, o que eu venho te pedir é poder sobre a vida deles. Pai, entrega poder sobre cada um deles, Senhor Deus. Deus, que essa igreja missionária seja uma igreja cheia de poder, meu Pai, para que todos aqueles, Senhor Deus, aonde eles andar, meu Pai Santo, o poder de Deus seja manifestado, meu Pai. Aonde eles pisar na boca de fumo, meu Pai, a boca vai acabar e vai transformar numa assembleia, numa igreja coluna da verdade, missão apostólica, Senhor Deus. Porque aonde eles andar nesses bares e botecos aí, meu Pai, vai ser transformado pelo poder de Deus. A diferença vai ser feita. Irmãos, tem alguém aqui para Jesus hoje? Alguém que se afastou, se distanciou, quer fazer uma aliança nessa noite, ou que ainda não aceitou a Jesus, para sair daqui? Bata a palma, meu irmão. Tem mais alguém aqui, meu irmão, que quer sair daqui abençoado, aliançado pelo poder da palavra? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua filha, Senhor Pai.
meu Pai, não foi por força e não foi por violência, mas foi sobre pregar a tua palavra, meu Pai Santo, porque a tua palavra ainda quebra jugo, armadilhas, quebra tudo, meu Pai Santo, que atrapalha o homem, Senhor Deus, a chegar à tua presença, meu Pai. Deus, é no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a casa dela, sobre a vida dela, Senhor Pai, que as dificuldades, meu Pai, a luta venha cessar, meu Deus Santo, porque só ela sabe, meu Pai, o que ela tem passado, meu Pai Santo, e ela está aqui, Senhor Pai, não somente para reconciliar, mas ela está aqui pedindo socorro, ó Deus Pai, Deus Santo. Deus, ouve, Senhor Deus, o que ela precisa, ouve, Senhor Pai, o que ela pediu, meu Pai Santo, porque já foi falado, meu Pai, que faz separação ao homem é só as nossas iniquidades e o nosso pecado, mas a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor pega nossos pecados, a iniquidade, e lança sobre o mar do esquecimento, ó Pai. Se o Senhor não lembra, quem sou eu para lembrar, meu Deus? Deus, é no nome de Jesus. Qual é o seu nome, minha irmã? Liliane. Você vai repetir, tá bom?